Olá, espero que você esteja bem. Hoje é dia 20 de novembro de 2020, você está no canal Levando Crianças a Jesus. E eu quero trazer para vocês mais um pouquinho dos estudos das profecias do fim. Agora nós vamos falar a respeito de 2 Tessalonicenses. E o apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: Ora, suplicamo-vos, irmãos, com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, e que não vos movais facilmente da vossa mente. Porque Paulo está falando para eles não se moverem da mente? Porque eles já tinham sido instruídos e estavam em dúvidas. Então Paulo estava dizendo para eles, olha, não entra em dúvida, vocês já foram instruídos sobre isso, então, enfim, vamos continuar. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta. Por que Paulo está falando isso? A dúvida sempre traz perturbação, né? É como você deitar numa cama cheia de pregos. Isso é a dúvida. Como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia. Que Paulo está falando aqui? Paulo está falando que a apostasia tomaria conta do mundo, porque o evangelho pregado é o evangelho pregado para o mundo. Então ele não estava falando de algo local que aconteceria ali apenas em Tessalônica. Ele estava falando de algo que aconteceria pelo mundo. Essa apostasia é quando as pessoas são levadas para longe da doutrina de Cristo, para longe dos valores, dos princípios ensinados pelo cristianismo. Então, por exemplo, o que hoje tem acontecido? A mente do anticristo tem doutrinado as pessoas já há alguns anos e hoje nós vemos o resultado disso, tanto é que as pessoas estão defendendo coisas erradas como se fossem corretas, né? Estão defendendo o aborto, estão defendendo uma educação prejudicada pelo ateísmo e assim por diante. Paulo fala então, e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. Essa palavra aqui no grego, irmãos, ela tem várias interpretações e nós precisamos entender o contexto. E compreendendo o contexto é que nós vamos saber qual é a interpretação correta para colocar nesse momento aqui. E estudando, então, eu cheguei à conclusão de que a palavra que melhor cabe aqui é que o filho da perdição seria divulgado. Divulgado. É claro que quando eu digo estudando, a gente precisa estudar Apocalipse, a gente precisa estudar o Evangelho de Lucas, a gente precisa estudar o livro de Daniel, a gente precisa estudar o contexto completo quando se fala de profecia do fim, para que a gente possa então entender qual é a melhor palavra que cabe aqui. Antes de Jesus voltar, de Jesus arrebatar a sua igreja, haverá o quê? Ou já existe o quê? Né? Já existe a mente do anticristo dominando todos os sistemas. Por isso hoje é tudo online, por isso hoje nós temos aí essa veia na educação ateísta, por isso hoje existe um domínio aí, tem muitos países que estão, muitas pessoas que estão fazendo revoltas, manifestações nas ruas contra as medidas de confinamento, enfim, todas essas coisas. Por quê? Porque já perceberam que isso não é uma coisa natural, que o que os governos estão impondo não é uma coisa natural.
e sim que existe uma manipulação por trás, não só disso, mas de muitas outras coisas. Então, queridos, hoje nós não podemos confiar em nada. Não podemos confiar no sistema de saúde, não podemos confiar em nada mais, porque a mente do anticristo já dominou todas as coisas. E é por causa disso que nós esperamos o nosso Redentor vir nas nuvens. Muito bem, vamos dar continuidade aqui. Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Será que vemos essa mentalidade nas pessoas hoje? Obviamente sim. Muitas vezes as pessoas vêm conversar com a gente e, eu tô passando por um problema assim, assim, assado, e a gente vai levar Jesus para a pessoa e fala assim, olha, não vem com religião, porque eu já faço as minhas orações em casa, porque isso, porque aquilo. Como se você estivesse impondo algo para a pessoa, como se você estivesse impondo uma carga pesada para ela ao falar de Jesus, da pessoa de Jesus Cristo. Quer dizer, a mente das pessoas foi de tal forma doutrinada que as pessoas não conseguem receber nada novo, que elas não conseguem receber uma palavra. E muitas vezes é essa palavra que viria libertar a vida da pessoa. De modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Muito bem. Então veja bem. Até o versículo 3, Paulo estava falando a respeito de algo que aconteceria antes da vinda de Jesus. No versículo 4, Paulo está falando de algo que vai acontecer na grande tribulação, do inimigo se assentar como Deus no templo de Deus, né? Nós sabemos que o terceiro templo está para ser construído e que já está tudo pronto. Todos os utensílios estão prontos, sacerdotes já estão treinados, muitas coisas já aconteceram em prol da construção do terceiro templo. Porém, como que eu sei que aqui Paulo está falando a respeito da grande tribulação? Eu preciso mais uma vez dizer para vocês que 2 Tessalonicenses, ela tem que caber dentro do contexto de todas as outras profecias. Então, nós vemos aqui também o livro de Daniel. Estudando as duas profecias juntas, nós podemos entender que o anticristo se assentará como Deus no templo de Deus. Muito bem. Só que, o que acontece? Lendo a respeito do apóstolo Paulo, eu aprendi que ele é uma pessoa que usa digressão. O que é usar digressão? É a pessoa que muitas vezes ela tem dificuldade de explicar o assunto por completo, então ela precisa voltar porque ela lembra, olha, não expliquei sobre isso, então eu preciso falar. Eu sei como é porque eu tenho muita dificuldade com isso. Então, Paulo volta para dizer: não vos lembrais, quando ainda estava convosco, que vos dizia estas coisas, e agora vos sabeis o que o detém para que ele seja revelado ao seu tempo. Opa! Então Paulo já voltou para antes da grande tribulação. O que será que detém que o anticristo então seja revelado ao seu tempo? Olha, aqui a palavra revelado já entra com um outro significado. Aqui Paulo está dizendo que haverá um tempo que o anticristo vai de fato aparecer. Ele vai mostrar o seu rosto. E não vai ser apenas o sistema do anticristo tomando conta do mundo, mas ele vai se revelar como o Salvador, ele vai se revelar como a pessoa que vai trazer paz e segurança para o mundo. Então, ele fala aqui que existe algo que o detém. Vamos ler o versículo 7. Porque o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora resiste até que do caminho seja tirado.
Olha, queridos, mistério da iniquidade. Iniquidade nós sabemos que é pecado. E nós sabemos também que está totalmente relacionado a não crer em Jesus Cristo. Como diz lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 9. Então, este mistério da iniquidade é o mistério que vai levar as pessoas para longe da fé em Cristo Jesus. Mas, se você pensar bem, existe um mistério que não é da iniquidade, que é o contrário, da santificação. E esse mistério da santificação, ele é dado por um espírito, assim como o mistério da iniquidade é um espírito. Queridos, é esse quem resiste até que do meio seja tirado. E essa palavrinha tirado, eu também estudei ela no grego, e ela significa sair do caminho. Ele precisa sair do caminho. O mistério da santificação precisa sair do caminho para que venha, então, o domínio, para que venha de forma totalitária o mistério da iniquidade. Olha, o Senhor Jesus Cristo, ele veio para a terra e ele morreu na cruz do Calvário para que nascesse, a partir do sangue e da água dele, a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo foi gerada naquele momento. E, irmãos, Cristo deixou para nós, após a sua ressurreição, o Espírito Santo. E ele disse assim: eu não vou deixar vocês órfãos. Então ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele diz, o Senhor Jesus Cristo disse, que ficaria conosco até a consumação do século. Enquanto a igreja estiver aqui, o Espírito Santo vai estar também. Isso significa que para que o Espírito Santo seja tirado, a igreja também deve ser tirada. E assim que o anticristo entrará com o seu domínio total sobre o mundo. É claro que nós vemos hoje muitas coisas acontecendo para que isso venha de fato a ser estabelecido. Porém, queridos, tudo que nós vemos são prenúncios. Prenúncios. Não esqueça dessa palavrinha. Nós estamos vendo os prenúncios porque a coisa está muito perto de acontecer. E como está muito perto, então nós já ouvimos falar de tudo que vai acontecer. Eu vou ler ainda, versículo 8, diz assim: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá, com o espírito da sua boca, e destruirá pelo esplendor da sua vinda. Olha só, vou mostrar de novo a digressão de Paulo. Do versículo 2 até o 3, ele está falando dos dias anteriores ao arrebatamento, dos dias anteriores a Cristo vir tirar sua igreja da terra. No versículo 4, ele já está falando a respeito da grande tribulação. Do versículo 5 até o versículo 7, Paulo está explicando que precisa que o Espírito Santo seja tirado da terra para que venha o domínio do anticristo. Ele está explicando para que os irmãos saiam das dúvidas. Então, no versículo 8, Paulo está falando o que vai acontecer com o anticristo. Muito bem, irmãos, eu pretendo ainda continuar fazendo estudos sobre as profecias do fim. Eu gostaria de pedir a sua colaboração para o canal. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa mensagem, achou ela verdadeira, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Eu sei que essa mensagem pode vir tirar a dúvida de muitas pessoas, claro, para aqueles que creem, né? E então eu peço a colaboração dos irmãos. Eu agradeço também aqueles que já têm colaborado conosco. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida.